que ele queria que eu falasse na noite desse dia. Nós vamos entender aqui que Neemias, aleluia, a Bíblia vai nos relatar que ele era o copeiro do rei. O nome do rei é até meio complicado, Artaxerxes, né? Ele era o copeiro, um cargo de confiança do rei, né? Antes mesmo do rei tomar o vinho dele, tinha que passar por Neemias, e Neemias não só servia o rei, mas também como tomava para ver se tinha veneno, alguma coisa. Era uma responsabilidade muito grande. E ele não era só o copeiro, né? Eles eram amigos, aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. Tanto que Neemias não precisou falar nada. O rei, aleluia, ele estava acostumado com ele, né? A todo o tempo, acostumado com ele, sabia como Neemias era. Mas nesse dia, o próprio rei olhou para ele e viu que Neemias estava com algum problema, que Neemias não estava como antes. O rei conseguiu detectar isso, né? Porque quando temos intimidade, aleluia, com alguém, a pessoa, muitas das vezes, não precisamos nem falar. Quando você tem intimidade com uma pessoa, só no olhar, só no teu gesto, só conforme está a tua face, a pessoa sabe se você está bem ou não. Aqui não foi diferente. E verdadeiramente, por quê? Porque chegou uma notícia para Neemias. E essa notícia que chegou não agradou aos ouvidos de Neemias. Ele ficou triste. Por quê? Porque era o povo dele. Era o povo, aleluia, dos seus pais. Sendo que Neemias, aleluia, ele estava naquela situação desde quando Nabucodonosor, né, pegou, invadiu lá e levou o povo cativo. Aleluia. Mesmo daquela forma, nós temos que pegar uma lição para mim, eu pego para mim e para vocês. Mesmo ele tendo sido cativo, mesmo ele tendo sido dessa forma que ele foi, ele está aqui servindo o rei, mas a todo tempo ele servia o rei com amor, ele servia o rei, sabe, ele estava ali a todo tempo ali servindo o rei com um sorriso, né? E o que nós temos que aprender com Neemias, independente da nossa situação, o Senhor Jesus, aleluia, ele não tem culpa dos nossos próprios erros, né? A palavra do Senhor vai dizer, o que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. E muitas das vezes nós entramos na casa do Senhor até mesmo resmungando, até mesmo questionando, colocando o Senhor na parede, querendo que Deus faça, aleluia, algo que Ele não quer fazer, porque eu entendo, aleluia, que nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus que faz o que quer, do jeito que Ele quer, na hora que quer. Ele não precisa dar satisfação a ninguém. Se Ele quiser tirar minha vida aqui agora, Ele vai tirar, aleluia, vai vir médico, vai vir o que for, não vai descobrir o que é, só vai colocar o negócio ali no papel que tem que pôr e eu morri. E aí? Ele faz o que Ele quer. Só que nós, seres humanos, muitas das vezes a gente acha que porque estamos passando por isso e aquilo, aí por que o Senhor permitiu? Porque muitas das vezes o Senhor permite por causa da rebeldia. Jerusalém estava daquela forma porque o povo foi rebelde. Aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. Queimou tudo mesmo. Ficou tudo lá do jeito que a palavra de Deus está aqui. Povo de Deus, tudo rebelde. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, igreja. Se eu e você, aleluia, estamos em rebeldia com o Senhor, não é porque você vem para a igreja dia de terça, você vem para a igreja dia de domingo, que Ele vai aliviar a tua barra e a minha barra. Não. Errou, consequência. Errou, consequência. E a gente vê, se você for ler Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse assim, errou, consequência. Errou, consequência. Eu não vi até agora o Senhor passando a mão na cabeça de ninguém aqui na palavra. E Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não vai passar a mão nem na minha, nem na de vocês. Errou, consequência. Jerusalém estava daquela forma por causa da rebeldia do povo. Aleluia. Mas nós temos que entender que quando nós se arrependemos, aleluia, quando nós verdadeiramente se arrependemos, porque tem aqueles arrependimentos que é só momentâneo, aleluia, aquele choro, aleluia, momentâneo, que a pessoa vem, aleluia, o Senhor fala, a pessoa chora, mas quando sai daqui, volta a fazer tudo errado de novo. Quando Jesus entra, alguma coisa acontece. Não tem como Jesus entrar aqui, hoje, aleluia, na minha vida, e eu sair ali fora, aleluia, e já acendeu o cigarro. Porque Jesus, Ele liberta.
A libertação é um processo? Sim, é um processo. Mas quando você tem o Espírito Santo, até quando você vai pensar em errar, ele fala comigo e contigo. Quando você fala, eu estou falando de algo que eu já vivi, que eu vivo. Até quando eu estou pilotando a moto, quando eu quero que o Senhor me direcione no lugar que eu vou, ele me direcione, igreja. Eu não sou maluca, não, é sério. O Senhor fala, não vai por aí não, filho, é por essa rua aqui. O Espírito Santo a todo tempo ele vai nos guiando, então não vem dizer, aleluia, que você não sabia, não vem dizer, aleluia, que te pegou de surpresa, não vem dizer que você é inocente, porque não tem ninguém inocente aqui dentro dessa igreja. Aleluia. Tem nenhuma criança aqui de colo, então não tem ninguém. Aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. Neemias, ele se entristeceu. E o rei, aleluia, perguntou a ele, porque já era uma como é que fala? Ai, a palavra saiu da minha mente aqui. Já era uma oportunidade de Neemias poder falar para o rei, aleluia, o que estava acontecendo. Porque eu posso falar uma coisa com toda a convicção. Deus, ele prepara o cenário para mim e para você. Aleluia. Deus já havia escolhido Neemias para fazer aquela grande obra. Aleluia. Mas Neemias, ele tinha superior. Aleluia. Neemias, ele era ali cativo, ele tinha um rei. Ele precisava, aleluia, da liberação do rei para sair lá do palácio. Ele precisava que o rei liberasse para ele poder atravessar. Ele precisasse que o rei liberasse até mesmo para que ele pudesse ter materiais para poder trabalhar. Olha como que Deus, aleluia, ele preparou o cenário para Neemias. Aleluia. Então eu não consigo entender que o cristão falar, mas não deu certo. Se não deu certo foi porque o Senhor não quis que desse certo. Porque o nosso Deus, aleluia, ele, como eu sempre gosto de pregar, ele faz o que ele quer. Se ele olhar para a irmã aqui e falar que eu vou abençoar, eu vou fazer, não tem, aleluia, homem algum na terra que vai impedir Deus abençoar a irmã. Jesus. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós damos ouvido à palavra de tio, à palavra de primo, à palavra do colega do serviço, à palavra, aleluia, do coleguinha de anos, e não damos ouvidos à palavra do Senhor. Aleluia. A palavra dele é a última na minha e na tua vida. E eu também sou prova viva disso. Quantas vezes eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu vou fazer isso. Senhor, eu vou fazer aquilo. E eu não fiz, foi nada. Qual foi a última palavra que foi na minha vida? Foi a dele. Aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas amaldiçoaram, quantas pessoas disseram que vai ser isso, vai ser aquilo, não vai viver... E aí? A última palavra na minha vida, e eu creio que na vida dos irmãos, tem sido a do Senhor Jesus. Aleluia. Provérbios 16:1 vai nos relatar isso. Aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E Deus preparou tudo. O rei liberou. Aleluia. Ó, pode ir. Liberou tudo, igreja. É muito lindo quando Deus ele abre as portas. É muito lindo quando Deus vai limpando o caminho para mim e você passar. É muito lindo quando Deus toca no grandão, aleluia, da terra, né? Porque o grandão, aleluia, do céu que manda no céu e na terra. Mas tem uns aí que se acha grandão, né? Mas é tão lindo quando Deus toca em um aqui, toca em outro aqui, aleluia. Que vai e pega o menor e honra. Que faz aquele que está lá atrás, coloca na frente. Que faz o mover, aleluia, para abençoar os seus. Eu creio, glória a Deus. Deus, ele faz isso, igreja. Missionária, mas eu não tenho dinheiro. Não tem aquele sonho que você acha, aleluia, que não tem mais jeito, até porque a situação está difícil nesse momento. O meu Deus e o teu Deus pode realizar. Aleluia, eu creio. Mas é impossível, missionária, eu sei. Para os meus olhos e para os teus é impossível, mas para Jesus, para o grandão da Galileia, para aquele que manda na terra e no céu, não tem nada impossível para o Senhor. Nada. Sabe o que é nada? O meu Deus, ele pode ressuscitar. Aleluia. Dentro do caixão, em qualquer capela dessa aí. Basta ele resolver querer. O nosso Deus faz isso, igreja. Ele continua sendo o mesmo. O
mesmo Deus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele continua. Lázaro, ele continua sendo, ele não mudou. Sabe quem muda? Somos nós. Aleluia. A gente não tem fé, aleluia, muitas das vezes nem para fazer algo bobo. Imagine para ter fé para ressuscitar. O povo hoje, quem muda, sou eu e você. Porque Jesus, ele continua sendo o mesmo. E Neemias, ele foi, aleluia. Só que antes, ele estava orando e jejuando. Ele não saiu fazendo as coisas de cabeçada, não. Ele perguntou ao dono dele. Sabe por que muitas das vezes a gente se frustra e paga preço? Porque a gente faz coisas que Deus não mandou fazer e estamos fazendo porque queremos. Meu Deus. Não tem aquelas pessoas que quer tanto e usa até, fala que até Deus. Não. A pessoa que quer tanto aquilo, aleluia, mas ela começa a conjecturar que Deus também quer porque ela quer. E eu costumo dizer que nem sempre o que tu quer é o que ele quer, não. A gente quer ir para a direita e eu não sei porquê. Ele quer que a gente dê a volta lá no viaduto. Se pode seguir reto. Mas eu também não entendo os desígnios, nem ninguém vai entender os desígnios de papai. Ele faz o que ele quer. Aleluia. Só que muitas das vezes nós acabamos fazendo por nós mesmos. Muitas das vezes vamos tomar alguma decisão, vamos para uma entrevista de emprego, vamos para uma prova de um Detran, vamos fazer qualquer outra coisa. A gente não nem ora. Tem pessoas que nem oram. Tem pessoas que não fazem um propósito. Tem pessoas que não jejuam. Aí sabe o que acontece? Você faz uma reunião, eu não posso missionar. Eu não posso ficar sem comer nada. Porque o meu estômago é fraco. Ou então eles dão até nome de doença aí. Não posso. Mas se o Senhor tirar o arroz e o feijão, tu rapidinho vai ficar, né? Rapidinho! Se ele resolver trancar os negócios, rapidinho eu quero ver. Se tu ficar só com água na tua geladeira, assim, rapidinho você não vai fazer um jejum. Mas é porque tem gente que é assim, eu ouço isso. Mas não pode isso, não pode aquilo, igreja, pelo amor de Deus. E entendemos a todo tempo que tudo para Deus não é perca de tempo e muito menos tudo que nós fazemos para o Senhor é bênção. Aleluia. Tudo que fazemos para Deus, entenda bem, eu costumo dizer que o Senhor Jesus, ele não fica devendo nada a ninguém. Ele retorna para o altar. Aleluia. E ele não pede nada demais. Não é igual nesses lugares que vão fazer pacto com o demônio, com a alma, me dá o sangue, corta a cabeça e fica jogado no chão e come comida podre, né? Não. Ele só quer a minha e a tua obediência. Aleluia. Ele só quer que eu e você adoramos ele, aleluia, que nós somos um verdadeiro adorador, em espírito e verdade. Glória a Deus. Tem alguma coisa demais nisso? E obedecer a Cristo? E somente adorar ele, o nosso único Salvador? Ele só quer isso, igreja. Eu sei que tem muitos aí que falam que ele quer o coração. Eu costumo dizer que ele não é açougueiro. Porque tem muita gente que tem temor ao Senhor, mas não obedece a ele. Não adianta esse temor aí. É um conjunto, meu bem. É temor e obediência. Eu costumo colocar a obediência em primeiro lugar. Porque lá, no Jardim de Éden, o negócio ficou estreito por causa da desobediência. Bonitos, pode comer de tudo, tá, ô bonitinhos? De tudo! Só não toca naquela árvorezinha ali. Não tá entendendo? Eles tinham de tudo. Mas a curiosidade, né? Aleluia. Você acha mesmo que o Senhor não sabia que ali ia ter a serpente? Que ali a Eva ia dar ouvido a ela? O Senhor, ele já sabe de tudo, igreja. Aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. Por isso eu sempre falo e friso, obediência a Deus. Aleluia. Eu vejo, igreja, mulheres obedecendo. Não estou dizendo que você não tem que obedecer não, tá? Eu estou aqui conjecturando e falando de relatos que tem mulheres que obedecem ao homem de uma tal forma, se submete a traições, se submete a ser espancada, se submete a um monte de coisa, mas não larga o traste. Mas não tem a audácia de submeter a Deus. Aleluia! Se ajoelha em tudo pedindo para ficar e voltar, mas não se ajoelha para orar ao Senhor Jesus. É essa a diferença.
se humilha para homem, mas não se humilha para Deus. Você está vendo aí a diferença como o ser humano é? Ao Deus Todo-Poderoso que manda na terra, manda no céu, que dá a vida, tira a vida. Igreja, ele deu o seu único filho por amor a mim e você. Eu não daria meu filho. Por mim morre todo mundo, então eu não daria. Que isso? Você está sério? Vocês dariam? Vocês dariam, vocês são guerreiras, porque eu não daria. Por causa desse povo, um povo tudo rebelde, desobediente. E se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele deixa de ser Deus. Não, ele continua sendo Deus, não. Para muitos aí, ele deixa de ser Deus, porque não fez. Se Deus abrir a porta, eu tô com ele. Se Deus trazer meu marido, eu tô com ele. Mas se ele não abrir, não trazer meu esposo, eu não tô com ele, não. Volto pro mundo. O povo é ou não é rebelde? O povo é ou não é desobediente? Então eu não estou falando besteira. Eu estou falando o que o povo são. Nós seres humanos, a gente está sempre reclamando. Nós seres humanos, a gente nunca está satisfeito. Se está sol, eu não vou porque está sol. Se está frio, eu não vou porque está muito frio. Nunca está bom. A gente não está diferente igual aquele povo do Egito, não. Só que as reclamações são outras. E entenda bem, sabe o que eu acho mais engraçado? É que é muita reclamação e pouco posicionamento. É muita reclamação e pouca obediência, mas eles querem bênção. Mas que bênção! Não, eu não obedeço. Eu não coloco Jesus como prioridade na minha vida. Eu não faço o que Deus manda, mas eu quero vitória. Eu quero bênção. Chega a ser até engraçado da parte de que eu não tenho paciência, não. Porque se quem está ali, ó, procurando obedecer, quem está ali, ó, renunciando muita coisa, ainda não obteve o que o coração almeja, você mesmo, alecrim dourado, aleluia, que está de qualquer maneira, que vem na igreja quando quer, que faz quando quer e ainda quer receber. Ai, pastor, a situação está difícil, não sei se eu vou aguentar, não. Não sei, pastor, se eu vou aguentar, entendeu? Aquele rebelde lá em casa, as coisas não fluem. Como é que está seu posicionamento com Jesus, minha filha? Eu não sei você, pastor. Não, mas se for aquela pessoa rebelde que não tem compromisso com Jesus, como é que você está, minha filha? Ah, você só vem de vez em quando, só quando você quer alcançar alguma bênção, né? É servir a Cristo, independente daquilo que ele pode fazer. Aleluia! Quando o Senhor estava entrando, eu estou falando que eu vou voltar, mas eu estou tentando voltar. Quando o Senhor estava entrando naquela cidade de Naim, a palavra do Senhor vai dizer que vinha com ele os discípulos e uma grande multidão. E nesse primeiro capítulo, o Senhor me deu uma revelação. Aleluia. Porque ali, ó, fala que que ele estava vindo com uma grande multidão e seus discípulos. O que eu e você temos sido? Multidão ou discípulo? Meu Deus. Mas como assim, missionário? Multidão vai por aquilo que ele pode fazer. Discípulo serve independente de se ele fizer. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a diferença. Aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. Nós temos que entender, igreja, que Neemias aqui, ele foi separado pelo Senhor para fazer aquela grande obra. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz para salvação. Mas para fazer a obra dele, ele faz. Ele não bota qualquer um, de qualquer maneira, de frente. É por isso que você está vendo que está bagunça por aí. Porque há muita gente querendo ser o que não foi chamado. Aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. Para fazer a obra do Senhor, não, missionário, eu estou dizendo que tem que ser santo, não, porque santo é só Jesus. Mas eu estou dizendo que eu e você temos que procurar a fazer o certo. Procurar. Eu sei que vai ter momentos que nós vamos estar errando. Somos errantes, igreja. Só de pensar já estamos errando. Não estou dizendo que você tem que ser o certinho, o santinho, não. Mas nós temos que procurar acertar.
Nós temos que procurar, ó, se outrora eu fazia isso, hoje eu tenho que pensar 2 vezes, eu não posso fazer, porque isso entristece o Espírito Santo de Deus. Outra coisa também, eu vejo muita gente evitando palavras, evitando atitude para não entristecer o homem e a mulher, mas vive entristecendo o Espírito Santo de Deus. É muita hipocrisia, igreja. A gente coloca marido, coloca filho, coloca mulher, coloca patrão, coloca empresa, tudo acima de Deus. E você acha mesmo que Deus tem se agradado disso? Ele tem que ser prioridade na minha e na tua vida. Porque quando a doença vem, quando você vai naquele médico e descobre que está um câncer, a primeira coisa que você fala é que Jesus me ajuda. Eu nunca vi povo, aleluia, para se quebrantar, aleluia, começar a reconhecer Deus no leito. Deus nem quer botar o camarada no leito, mas muitas das vezes ele é obrigado a colocar para ver se a pessoa estou aqui. O Senhor falando, o Senhor é tão misericordioso que ele fica insistindo comigo e contigo. Eu, se eu fosse Deus, eu não insistia. Tá entendendo? Para tu ver que ele não vê e não pensa como o homem vê. Ele escolheu quem para ir lá em Nínive pregar contra aquele povo? Jonas. Jonas não queria. Ele fez, aleluia. Tu acha que Deus não conhecia o coração e a mente de Jonas? Mas mesmo assim, ele chamou Jonas, vai lá. Jonas queria que o povo morresse mesmo. Mas ele pregou e todos aqueles se converteram. Tudo bem que lá no final voltaram tudo para a prática de novo. Mas naquele momento, eles se arrependeram. Tu acha que Jesus não sabia que eles iam se desviar tudo lá na frente? Sabia. Aquele povo que foi tirado do Egito, para quê? Levar ouro e prata. Ia servir de quê no deserto? Só serviu para uma coisa. Para aqueles ingratos fazer bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava lá, ó, no particular com o nosso Deus. E Deus não sabia que eles iam fazer? Mesmo assim, permitiu, aleluia, que o povo dele saísse de cabeça erguida, levando ouro, levando prata, depois de tanto sofrimento. Aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. Você está entendendo que mesmo a gente sendo ingrata com o papai, ele nos abençoa? Aleluia. É muita ingratidão, né? Parando aqui para pensar, eu também estou impactada com ingratidão. Mesmo ele fazendo, nós ainda somos ingratos. Mas mesmo assim ele dá. Mesmo assim ele fecha a porta de sepultura. Mesmo assim ele faz. Porque o amor dele é incondicional. Aleluia. Foi o sangue dele que foi derramado naquela cruz do Calvário por amor a mim e a você. Aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. E Neemias, ele ficou quietinho, tá? Quando ele chegou lá, ele foi fazer a ronda. Porque muitas das vezes eu falo por mim, às vezes a gente quer falar, né? Deus tem me ensinado aí. Tem coisas que não é para ser falado. E não é heresia não, tá aqui, ó. Neemias não falou com ninguém, ele foi lá verificar como estava a situação. Aleluia. Tem coisas que é só você e Deus. Ah, mas por que isso? Eu não sei. Tem coisas que tem que ser só você e Deus. Para você poder ter a certeza e a convicção quando Deus falar contigo. Porque muitas das vezes tem pessoas que ficam até turbadas com revelação, ficam com dúvidas. Agora, quando é algo que foi você e Deus, e o Senhor vem assim, fala com você, você não tem dúvida alguma. Aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. Ali um homem escolhido por Deus para poder reconstruir aquele muro, aleluia, de um povo rebelde. Mas mesmo assim, olha o Senhor levantando um homem para reconstruir de novo Jerusalém. Aleluia. O Senhor mesmo permitiu a ruína de Jerusalém, mas depois, olha aí, olha como a misericórdia dele. Olha ele levantando Neemias para reconstruir. Aleluia. Só que no meio desse processo de Neemias, aleluia, tem que ter, né, os invejosos. Tem que ter aqueles que não faz nada, mas quando alguém se levanta para fazer, ainda quer atrapalhar.
tempão. Não quis mover um tijolo. Aí vai Neemias, chega lá na cidade, começa o processo e ainda vem Sabalate, Tobias, Gesé, vem todo mundo para perturbar, tirar o foco de Neemias. Nós temos que estar ligados até nisso, gente. O Senhor ele nos chama para fazer uma grande obra. Aqui Neemias era a reconstrução daquele muro. O que aqui conosco aqui? Eu creio que cada um Senhor aqui chamou para fazer uma grande obra. Eu sei daquilo que Deus tem falado comigo. Dos irmãos eu já não sei. E nós temos que vigiar com aqueles. Só que entenda bem que muitas das vezes é quem está dentro, não é quem está fora, não. É o povo mesmo. Porque uma coisa tá achando que o povo tem inveja porque tu tem carrão, porque tu tem moto, porque tu tem casarão, porque tu tem isso. Às vezes tu não tem uma bicicleta e o povo tem inveja. Sabe por quê? Por causa da presença que eu e você carregamos. Aleluia. A unção, ela causa inveja. Glória a Deus. Aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. Tu não precisa de bens materiais para o inimigo usar um ou dois para ter inveja, não. O teu sorriso já causa inveja. Aleluia. O teu jeito agradável de ser já causa inveja. O teu jeito de recepcionar, aleluia, quem entra dentro dessa igreja causa inveja. Se você varrer a igreja, está causando inveja. Se você está aqui na frente for dirigir um culto, tu já começa a causar inveja. É impressionante. Aleluia. O espírito de Saul começa a rondar as igrejas. É impressionante. O camarada está ali 20, 30 anos, dentro de um ministério, numa igreja. Não faz nada, só entra e sai, só está esquentando o banco. Aí o Senhor levanta alguém lá de fora, chega, que tem garra como Neemias, que sensibiliza, aleluia, com a obra de Deus como Neemias, que tem coragem, aleluia, como ele, aleluia, e começa a botar a mão na obra. Aí o profeta velho, Jesus, aí o profeta velho já fica indignado. Ué, como assim? Ué, como é que teve que trazer profeta aqui? Ué, se teve que trazer outro profeta é porque não tinha profeta em Betel, aleluia. Porque senão Deus não tinha enviado outro. Aí o que ele faz? Igual muitos fazem, os falsos profetas ainda diz que foi Deus que falou. Porque se você ler, acho que é 2 Reis ou 1 Reis 13, um dos dois aí, eu não estou lembrado, só sei que é 13. Agora, não sei se é 1 ou 2 Reis. Entre parênteses vai estar assim, e mentiu. Porque ele ficou indignado e com inveja. Porque o camarada estava ali, mas ele já estava corrompido. Ele estava ali, mas ele estava acendendo incenso. Ele estava ali, mas ele estava, aleluia, adorando outros deuses. Ele estava ali, aleluia, mas o Espírito Santo não estava com ele. A presença do Senhor não habitava nele. Só tinha nome de profeta. E muitos são assim. Se veste como ele. Quer imitar falando como ele. Mas a essência e a presença não tem. É muito conhecimento, não que não tenha, que não podemos ter, temos que ter sim, aleluia. Só que até para ter conhecimento a gente tem que falar com o Senhor. Senhor, posso estudar? Estou preparada? Porque é muito bom a gente chegar aqui e falar do tamanho da funda, do tamanho da pedra, do tamanho do tanque, os metros quadrados. É muito lindo falar isso. Mas se você não tiver a unção e a revelação do céu, vai ser só uma sala de aula. Aleluia. Com o professor tentando te explicar. Hoje em dia é muito conhecimento e pouca unção. É muito achismo do homem. Mas o Senhor Jesus, se Ele travar a minha e a tua mente, tu não consegue falar nada. Você pode ler a Bíblia,
Você pode ler, reler. Se ele não abrir para você a revelação, você não entende. Aleluia, glorificado seja o nome santo. Aleluia, Deus. A cidade destruída e um homem preparado para reconstruir. Você sabia que reconstruir é mais difícil do que construir? É melhor você pegar um terreno e construir do que você pegar já uma casa já e ter que reconstruir ela toda. Aleluia. Reconstruir dá trabalho. Quando a gente vai dar faxina, a gente levanta tudo, limpa tudo. Quando você quer mudar o piso, tem que quebrar tudo, tem que tirar os entulhos, tem que tirar a sujeira. São poucos que querem reconstruir. Só que, enquanto o nosso coração bater, nós temos chance de reconstruir. Mas reconstruir primeiramente a nossa vida espiritual com o Senhor. Aleluia. Muitas das vezes a gente quer reconstruir casamento, a gente quer reconstruir emprego, quer reconstruir várias outras amizades, mas é a nossa aliança com o Senhor. É nisso que temos que focar. Porque quando você se posiciona e reconstrói a tua vida e a minha vida espiritual, as outras coisas, as demais coisas vão ser acrescentadas. Aleluia. Senhor, prioridade na minha e na tua vida e as demais coisas. Muitas das vezes queremos as demais coisas e depois vamos ver se der tempo a gente prioriza Jesus. A vida de Jesus está próxima. Hoje em dia é muito difícil você entrar nas igrejas e você ouvir pregação que Jesus está voltando. É muito difícil, igreja. A situação, o cerco está apertando cada vez mais. O negócio vai ficar estreito cada vez mais, porque quem lê Bíblia, eu com pouco conhecimento que eu tenho, eu sei que as coisas não vão melhorar, só vai piorar. A gente tem visto o que tem acontecido aí, está na palavra. Aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. Cada dia que passa, o negócio vai estreitar. E quem não tiver raiz, não vai suportar. Tem que ter raiz, igreja. Jesus nunca foi brincadeira. Só que a gente não está tendo tempo mais de ficar em cima do muro. Ficar igual aquele jovem, né, pastor, que estava na janela, né, vendo o apóstolo Paulo pregar. Não dá mais tempo. Ou você está dentro ou você está fora. Ou você é ou você não é. Jesus nunca disse assim, ó, vem para mim que você vai ter água de coco e rede. E uma razão para você. Você vai ficar só na água de coco. Não. Ele disse que a gente teria aflições e nós temos. Nós temos medos, aflições, decepções, perseguições. Tudo isso. E é da portaria ao altar, do altar à portaria. Não tem ninguém aqui com privilégio. E ainda digo mais, que quem está de frente, o negócio ainda é mais estreito. Porque quando Jesus, nós chegarmos lá, Jesus vai falar assim, ó, mostra a tua mãozinha linda. Vamos ver o que foi que tu fez. Ele vai ver que tu ficou em casa vendo televisão, não veio pro culto. Ele vai ver que você podia, nem dentro de casa que evangelizava, ao contrário, dava mau testemunho. Ele vai ver que você não tirou um dia da tua vida para poder evangelizar. Que ele te deu um chamado da palavra, mas você com o teu jeitinho vergonhosa, ou ai, não vou, eu tenho vergonha. Mas para fazer outras coisas tu não tem, né? É impressionante. Para fofocar tu não tem. Para olhar para o marido dos outros tu não tem. Para desejar o que não é teu tu não tem. Para ficar falando mal do teu pastor tu não tem. Impressionante. Mas para falar da palavra do Senhor Jesus, você tem vergonha, você é tímida. Os tímidos não vão subir, não. Já estou logo avisando.
Começa o Senhor para pedir ninguém igual a ninguém. Ninguém vai ser igual a mim toda, né? Vocês já viram que eu tenho um jeito de pregar diferente. Ninguém vai ser assim igual a mim, não. Mas se Deus ele te deu o dom da palavra, é porque ele sabe que você tem potencial para falar da palavra. Aleluia. Se Deus te deu o dom do louvor, ele sabe que através, aleluia, dos teus lábios, do louvor que ele colocar nos teus lábios, o céu vai abrir. Pessoas vão ser alcançadas. Aleluia. Se Deus te deu o dom de evangelizar, ele sabe que você tem aquele dom de falar e o Espírito Santo, através dos teus lábios, alcançar vida, libertações. Ou você acha que Deus se engana? A gente se engana. Mas Jesus não. Ele deu um talento para cada um. E o que estamos fazendo com eles? Porque entrar dentro da igreja e sentar e só ouvir é fácil. Mas Deus, ele quer mais do que isso. A gente não pode só ser cristão aqui dentro desse tempo. Nós temos que ser cristão onde quer que nós vamos. É difícil, tá? Eu falo por mim. Eu acho que eu tô falando isso por quê? Porque tá vindo pra mim, entendeu? Primeiro vem tudo pra mim. É na hora da ira que o Senhor quer ver se eu e você mudamos mesmo. É na hora da fofoca, se Deus quer ver se você vai prestar a tua língua mesmo. O Senhor, assim, ele é muito estrategista. Porque ele sabia que Judas tinha problema com dinheiro. E ele coloca Judas para ficar onde? Eu vou falar de mim. Eu tenho um probleminha de equilíbrio. Mas como assim, missionário? Se eu não vigiar, eu me irrito muito rápido. Então o Senhor coloca situações para ver se eu vou ser aprovada e reprovada. E sabe qual é da verdade? De 5, 3 estou reprovada. E é isso, missionário. Eu não preciso esconder da igreja. Porque quem tem o poder de me salvar e me lançar para o inferno é o grandão da Galileia. Ele já sabe como foi minha atitude. Ninguém sabe a atitude que eu tive dentro do trem. Ninguém sabe a atitude que eu tive no mercado. Mas Jesus sabe. Então não adianta eu ficar querendo mostrar uma coisa. Só que a gente tem que aceitar isso? Não. Porque somos novas criaturas. É por isso que eu costumo dizer que a criatura ela sabe nadar. Tem gente que não concorda. Mas é o que eu acho. A Bíblia não diz isso não, tá? Estou falando o que eu acho, para não falar que eu estou falando heresia. Por quê? Porque a gente vai ali, batiza, mergulha, mas se a gente não lutar contra nós mesmos, a gente continua com as mesmas práticas. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Satanás é o nosso adversário. É a gente que tem que lutar por aquilo que a gente sabe que desagrada a Deus. Porque o inimigo ele só sopra. Você faz se você quiser. O inimigo ele vem e te oferece um prato. Vai lá, pega. Ele fala. Vai lá, pega. Você só pega se você quiser. Ele não te obriga a pegar, ele fica falando no teu ouvido. E quem tem o Espírito Santo, até quando faz qualquer coisa de errado, automaticamente o Espírito Santo vem. Eu sei porque acontece, às vezes, na hora da raiva, né? Eu quero me explodir, até que eu estou explodindo menos, graças a Deus. Mas de vez em quando vem, eu falo, meu Deus, eu queria ser tão calma. Tem aquelas pessoas calminhas, que até para falar é aquela coisa tão bonitinha, fala com uma suavidade, aquela coisa assim, fala até meigo. Até eu falando normal, eu pareço grossa. Desse jeito. Sério, eu não queria ser assim, igreja. Às vezes eu tô falando normal, as pessoas estão... Nossa, que menina grossa, não é eu, tô te elogiando e tu tá achando que eu sou grossa. Então, igreja, que a gente possa entender que na noite desse dia, eu creio que são 7 semanas, né? Já tá em qual? Quanto? 3ª. O que você tem que reconstruir na noite desse dia? Você entrou nessa campanha com um propósito. Se levantar, se colocar de pé. Aleluia.
reconstruir o que você acha que na tua vida acabou e não tem mais jeito. Se Deus quiser, Ele vai reconstruir. Eu sempre friso isso. É porque às vezes, pastor, a gente entra numa campanha querendo uma reconstrução, exemplo, em algo da nossa vida. Porque, mas se Deus não quiser reconstruir, como é que vai ser? Vai ser reconstruído se Deus quiser. Entenda bem. Aí a gente quer usar a palavra, mas aqui, Deus preparou tudo para Neemias. Foi Deus que chamou Neemias para isso. Neemias não simplesmente, do nada, não. Estava nos planos de Deus. Tem que estar nos planos de Deus. Antes de estar nos seus, tem que ser os planos de Deus. Você vê muita gente frustrada dentro de ministério por causa disso. Porque entra na igreja, porque quer algo e ali não consegue aquele algo e muitas das vezes dá as costas, sai frustrado porque não. Você tem que perguntar a Deus, Senhor, eu quero o que o Senhor quer para mim. Antes de você querer reconstruir qualquer coisa material, qualquer coisa sentimental, peça a Deus para reconstruir a aliança com Ele. Tem muita aliança rachada. E a aliança que eu estou falando não é de casamento, não. É aliança com Deus. Mas como assim? Sim, tá. Não tem aqueles risquinhos assim, ó. Tem muita aliança que tá assim, ó. Deus está me mostrando. E tem aliança aqui que ela tá quebrada. Estou falando que Deus está mandando. Não posso fazer nada. Cada um sabe de si. Eu sei de mim. Aonde eu tenho que melhorar. Eu sei o que eu faço que entristece o Espírito Santo. Eu sei, eu não sou maluca. Eu não tenho Alzheimer. E mesmo se eu tivesse Alzheimer, Deus ia me lembrar. A reconstrução, o Senhor me trouxe lá de Gero Pedreira para vir aqui em Juscelino para dizer que a reconstrução que Ele quer na noite desse dia. Eu não sei, a próxima terça-feira vai ser outro pregador, outra pregadora, aleluia, que vai estar trazendo de uma outra forma a mesma palavra, porque Deus, Ele usa cada um de um jeito. Mas na noite desse dia, o Senhor falou comigo aqui agora, é reconstrução com a minha aliança, a vida espiritual. Aleluia. Está na hora da gente se examinar. Esquecer o irmão, que a gente examina muitos outros, né? Mas a gente mesmo, a gente não se examina. Às vezes a gente vê, já reparou que a gente vê defeito em todo mundo? Pecado em todo mundo, menos na gente. O alecrim dourado não tem. É a bênção em pessoa. Não. Vamos perder tempo reconstruindo a nós mesmos. Aleluia. Que não é nem perder tempo, é ganhar tempo, né? Porque vai nos fazer ser pessoas melhores em Cristo Jesus. Vamos ter erros, porque somos errantes. Mas o Senhor, Ele sabe quando a gente se esforça para sermos melhores na presença dEle. O Senhor, Ele conhece, Ele sonda o coração e a mente. Não tem como enganar o Senhor. O Senhor tudo vê. Aleluia. E o Senhor, na noite desse dia, está nos dando oportunidade de sermos pessoas melhores na presença dEle. Glória a Deus. Faça o melhor para Cristo. Ele merece tudo. É o único aqui, neste lugar agora que eu estou, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Deus, Ele não vê como a gente vê. Ele olha para o ser humano e Ele vê o que está dentro. Muitas das vezes a gente julga por aparência. A gente fala da aparência. Não. Mas Deus, Ele olha o coração e a mente. Ele sabe quando a gente pode fazer e quando não podemos. Ele sabe quando queremos fazer e quando não queremos. Ele tudo sabe, Ele tudo vê. Deus deu vitória para Jerusalém. Aqueles muros foram reconstruídos. Foi 51 ou 52 dias, pastor? 52 dias de processo, hein? Coitado de Neemias. Porque se levanta o povo,
Foi um processo que ele passou. Não tem esses processos que a gente passa? É porque a gente está fazendo uma grande obra. E quem está fazendo então mesmo, porque tem uns que estão ainda, faço ou não faço, estão indeciso. Mas quem está com a mão na obra fazendo, estava lá de Tobias direto, tentando nos degrinir, tentando fazer várias coisas para nos envergonhar, tentando nos tirar do foco, tentando nos fazer descer. Desce, desce! E o Senhor, não! Eu tenho uma grande obra, não posso descer não. Jesus confiou uma grande obra na minha mão. Aleluia. Vem cá, fulano aqui em casa, vamos falar do pastor, vamos falar da pastora, vamos falar do círculo de oração. Não, não posso. Não posso porque eu estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo para fofocar. Glória a Deus. É assim. É o tempo todo falando assim, ó, não, estou fazendo uma grande obra. Eu estou fazendo uma grande obra. Porque se Neemias dá ouvido, ele não ia terminar. E o mais lindo é que depois ele faz uma supervisão para tampar as pequenas brechas. Sabe o que tem feito eu e você errar e muitos caírem e nem voltar mais para a presença? São as pequenas brechas. As raposinhas. Que as grandes é mole, né? Fácil, tu tá ali, tá aí. É as pequenininhas. É aquela que você fala assim, não tem nada a ver isso não. É aquela que você fala assim, não, é só hoje. É aquela que você fala assim, não, foi só num ato de é as pequenas. Ele reconstruiu, ele poderia muito bem, já reconstruiu, mas não. A Bíblia vai nos relatar que ele, vai fazer, ele supervisiona para tampar as pequenas brechas. Às vezes é uma mensagenzinha no WhatsApp, né? De um defunto que ressuscita. Mas tanto para homem quanto para mulher. Não, mas não fala nada demais. Eu até falei de Jesus para ele e para ela. É assim que começa. Eu vejo muita gente falando de Jesus e quando sai, só Jesus mesmo. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, só ele mesmo. Tu tá entendendo? Às vezes é um negocinho, não, porque eu estava falando. É as pequenas. Porque o Satanás, ele conhece muita raça humana. Pela minha expressão, ele sabe se a gente está gostando ou não. Se a gente está chateado ou não. Eu tento ficar com raiva, mas ficar assim. Mas cheio de ódio, não consigo. Minha cara já muda logo. Já mostra que eu tô com raiva. Mas eu queria ficar com raiva e sorrindo. Ele não, mas não tem como. Ele já sabe quando eu tô com raiva. Eu não consegui chegar nesse patamar de enganar ele. Tentar com a minha expressão. Aleluia. Então que a gente possa vigiar na noite desse dia. Vamos tampar as pequenas brechas. As pequeninas. Aquela que a gente acha que não tem nada a ver. Quando a gente vê, tem tudo a ver. Tá? Somente até aqui que Deus me deu. Né? Hoje eu até falei com mais calma. Não falei, gente? Deus está me mudando. Deixa eu falar o nome do Senhor.